Afinal, Cristo foi ou não ao inferno? Essa pergunta não é, e nunca será, de fácil resposta, pois os textos que trazem alguma visão não são tão esclarecedores sobre o que ocorre entre a morte e a ressurreição de Jesus. Porém, vamos olhar de forma criteriosa o que a Bíblia nos esclarece sobre este fato, pois afinal, ele foi ou não? Essa pergunta gira em volta de Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 18, que diz: "E o que vive foi morto, mas eis aqui estou vivo, para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno." É comum em sermões afirmarem que sim, Jesus foi ao inferno e tomou de forma literal a chave de lá. Efésios capítulo de número 4, versículo de número 9. Ora, o que quer dizer? Ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Paulo usa a expressão ora, ele subiu, destacando o fato de que Cristo subiu ao céu após sua ressurreição, e que antes desse fato precisou descer à terra encarnando, fazendo uma citação de Salmo 68, versículo de número 18, que continua dizendo que ele desceu às partes mais baixas. Seria então o inferno o Hades? A verdade é que, para se referir às partes mais baixas, não é usado a palavra Hades, e sim catóteros, que para muitos estudiosos refere-se às partes inferiores da própria terra, fazendo alusão à sua morte e não tendo ido de fato ou de forma literal ao inferno. Esse que também é conhecido como Hades, segundo a Bíblia Palavra-Chave, traduz como um lugar ou mundo dos mortos, onde os injustos estão aguardando em um estado de separação entre alma e corpo, o dia da ressurreição e julgamento que virá. Então, para onde foi Jesus após a sua morte? Em Lucas, capítulo número 23, ele vai alegar, quando estava com o ladrão na cruz, que hoje mesmo estará comigo no meu paraíso. E quanto às chaves de Apocalipse, capítulo número 1, versículo de número 18? Se não foi no inferno onde pegou essas chaves, claro, lembre-se, no livro de Apocalipse, João está em uma visão. Na visão do apóstolo, ele não narra ver uma chave, mas sim ele narra o que Jesus falou com ele. A interpretação mais coerente é que o Senhor está falando de sua autoridade. Quem tem as chaves tem o poder. E onde Cristo assume esse direito? Ao vencer a morte, subindo glorificado aos céus, quando olhamos para Cristo, vemos alguém com poder, autoridade para lançar no inferno uma alma e no fim no lago de fogo. Assim como já até mesmo sentenciou tanto a morte quanto o inferno ao lago de fogo. E isso vamos ver quando olhamos em Apocalipse, capítulo número 20, versículo de número 14. Ainda falta alguma coisa. Lembrei. Como explicar 1 Pedro, capítulo número 3, versículo de número 19? Essa é difícil. Por ser difícil, alguns defendem a teoria da aprovação após a morte, como uma segunda chance. Mas será mesmo? Porém, nenhuma passagem bíblica afirma que uma pessoa que morre sem antes se arrepender terá uma segunda chance. No caso dos pré-diluvianos, eles sim foram alcançados de alguma maneira pela misericórdia, pois o próprio Noé foi o porta-voz de Deus ao convidá-los ao arrependimento. Porém, rejeitaram a verdade, sendo sentenciados pela própria imoralidade e pecado. O mesmo os profetas também fizeram após o dilúvio. Porém, também os martirizaram, prenderam. Por isso, muitos alegam: o que Pedro está falando é algo passado, pois ao rejeitarem no passado os profetas, rejeitaram o próprio Cristo e o seu perdão. Portanto, minha opinião é que não, ele não foi ao inferno. E também não tinha nenhuma chave a ser tomada. Nem mesmo Satanás gosta de ficar por lá. Como ele mesmo disse no livro de Jó, quando alega estar rodeando a terra e passeando por ela. Muitos temem o inferno,
Mas a verdade é que a grande batalha está acontecendo aqui e agora. Contra a ausência de fé, contra a apostasia, contra ao declínio, a esperança. Enquanto Cristo trabalha para que nós venhamos alcançar a vida eterna, o inimigo trabalha todos os dias para que a nossa esperança em Deus se perca e que cada vez mais venhamos nos afastar do seu propósito e das suas promessas. É aqui e agora que tomamos as decisões mais importantes da nossa vida, porque no porvir desfrutaremos das escolhas que hoje estamos fazendo. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, não esqueça de se inscrever e até o próximo Crente em Pauta.